O mercado futuro oferece uma grande variedade de tipos de contratos para o produtor rural ou a indústria buscar proteção contra a variação brusca de preços. Professor Kehler, que tipos de contratos no mercado futuro temos aqui no Brasil? Há vários tipos de contratos, né? Nós temos contratos de balcão, que são feitos caso a caso, e temos contratos na Bolsa de Mercadorias e na Bolsa BMF Futuros. Nesses casos, são contratos de câmbio, contratos de juros, contratos de animais, boi, bezerro, contratos de safra, café, açúcar, álcool, e assim há um número grande de contratos. Kehler, e do ponto de vista das moedas, como é que a gente se protege das variações de moeda? Vamos citar um exemplo, só para facilitar o entendimento. Digamos que um industrial importou a matéria-prima para pagar daqui a um ano, em dólar. Ele transforma essa matéria num produto nacional e vai vender em reais. Como ele vai fixar o preço para esta venda em reais, se ele tem uma dívida em dólar da matéria-prima adquirida a vencer? E que estará variando. Então, se ele fixar um preço e, no futuro, o câmbio se alterar, esse preço que ele fixou poderá levar a empresa à falência. Claro. Né? Então, para evitar esse risco, ele deverá se proteger no mercado futuro quanto ao preço do câmbio ou preço do dólar. Como ele faz isso? Ele vai na BMF, através de um corretor, e adquire aquela quantidade de dólares que ele vai ter que pagar pela matéria-prima adquirida naquele vencimento. Adquire ao preço de hoje para receber no futuro aquela quantidade de dólares. Ele adquire ao preço futuro para receber no futuro. O preço de hoje à vista é diferente do preço futuro. Então, esse preço futuro é negociado no mercado. Então, ele já tem o valor. Claro. Se esse valor permite o quê? Que ele, sabendo quanto vai pagar do câmbio, ele coloca isso na sua planilha de custos e fixa o preço em reais. Claro. De maneira que ele não vai ter prejuízo. Claro. Se o câmbio se alterar para mais ou para menos, para ele é indiferente. Porque ele já pôs no custo aquele valor que é exatamente o que vai lhe custar. E ele receberá esses dólares. Esses dólares de qualquer maneira. Para poder pagar ao fornecedor. Professor Kehler, eu tenho uma pergunta. Algumas empresas usaram desse instrumento de derivativos de dólar durante a crise e se deram mal, porque em vez de proteção buscavam especulação até para aumentar os seus lucros. Qual é o risco desse mercado? Exatamente. O mercado futuro para as pessoas jurídicas é muito interessante como uma forma de proteção para fazer o hedge. Portanto, se ele tem um risco futuro quanto a preço da mercadoria, quanto a câmbio, ele se protege indo ao mercado futuro, fazendo a operação contrária àquela que ele está correndo risco. Algumas empresas agiram desta forma, se protegendo, e acharam interessante ampliar o volume de recursos aplicados dessa forma. Aí, ou seja, passaram a ser especuladores. E, infelizmente, como o mercado é de risco, aquelas parcelas adquiridas sofreram uma grande variação cambial. E aí elas tiveram prejuízos enormes que levaram algumas empresas até a serem vendidas, porque o prejuízo poderia levá-las à falência. Veja que coisa, professor, que ele tenha, durante um grande período, foi diretor do Banco Central do Mercado de Capitais. Exatamente. Esteve sempre muito preocupado com esse tipo de comportamento empresarial, onde a proteção é deixada de lado e naturalmente, as ambições especulativas tomam conta das estratégias financeiras. Mas eu queria que o senhor desse também um exemplo de hedge nas exportações. O senhor deu nas importações, isso. Muito feliz, agora queria ouvir também um exemplo para o nosso telespectador compreender o hedge na exportação. Sim, digamos que uma empresa de café solúvel recebe um pedido de compra para dezembro do ano que vem. E ele tem que fixar o preço. Contrato fechado, ele tem que dizer qual é o preço que ele vai vender. Claro. Porque o comprador precisa se providenciar quanto a isso. Mas ele não sabe o preço da matéria-prima, que é o café in natura. Como vai estar o preço do café em dezembro do ano que vem? Então ele não pode fixar o preço ao comprador sem ter uma garantia de preço no futuro. Ele teria várias alternativas. Uma seria comprar a matéria-prima desde já.
Só que isso teria um custo de capital de giro enorme, teria que pagar juros e aí tornaria proibitiva a operação. A outra seria ele estipular um valor do dólar e colocar na sua planilha de custos um valor que ele resolveu estabelecer de acordo com a sua experiência. Isso pode levar a empresa à falência, que se houver um erro, na ocasião é que você vai perceber isso. Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é ir no mercado futuro, comprar aquela quantidade de dólares que ele vai precisar, nesse caso, como ele é exportador, vender aquela quantidade de dólares que ele vai receber quando fizer a exportação. Então, ele venderá essa quantidade. Essa venda não há disponibilidade de recursos, ele não paga nada. Ele só vai pagar lá no futuro quando houver o vencimento. Portanto, indiferente se o dólar subir ou baixar, ele já está com os seus preços estabelecidos, pode fixar para o importador da sua mercadoria o preço no futuro. Sim. E ele não terá nenhum risco de custo pela variação do preço. Está muito bem. Eu acho que foi bastante claro para que o telespectador pudesse entender a operação na ida e na volta das mercadorias. Né? Obrigado. E daqui a pouco, uma entrevista exclusiva feita na CBOT, a Bolsa de Chicago, com um analista que fala sobre o interesse dos investidores estrangeiros na economia brasileira. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.